Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao podcast da IECA, o Reborn. Espero que todos vocês estejam bem, já agradeço a audiência de vocês. Hoje nós estamos novamente com um convidado muito especial. Já tivemos a presença dele uns podcasts atrás e a gente sentiu a necessidade de gravar mais um podcast com um tema muito da atualidade, um tema muito delicado também. Então peço a compreensão de vocês, que vocês entendam tudo que ele for explicar e não pega tudo fora do contexto, tá? Se você tiver uma dúvida, chame a gente nas redes sociais que a gente pode passar o contato dele para você. Se você está nos assistindo pelo YouTube, já deixa o seu like, já se inscreve no canal, já deixa nos comentários também algumas dúvidas ou algumas sugestões. E também, se você quer acessar nossas redes sociais e o Spotify, está no link na descrição e o QR Code na tela, ok? Rodrigo, muito obrigado novamente por aceitar o convite. Eu que agradeço e fui feliz aí que pelo jeito gostaram, né? Pelo jeito gostaram, como dizem, né? Mas eu principalmente amei. Vou falar sério, como eu disse, né? Fiquei um pouco nervoso, porque o pessoal vê você meio sério, fiquei muito nervoso, mas você me passou muita confiança durante a entrevista, então quero te agradecer muito pela aquela entrevista. Bom, aquela entrevista a gente falou muito sobre punição, muito sobre, né, a sua profissão. Se você quer conhecer mais sobre ele, tem o link na descrição, tem um card na tela também, é só clicar lá. Depois desse, assiste esse primeiro, depois você assiste o outro, que lá ele está explicando mais sobre a vida dele, a trajetória da vida dele e também sobre os outros assuntos. A gente falou muito sobre punição, a gente falou muito sobre castigo, né, bíblico, como que o Brasil lida com isso. E no finalzinho a gente falou muito sobre marxismo e muito sobre globalização, que é um tema muito da atualidade, né? Tem uma pessoa muito importante que fez uma pergunta para mim, que pediu para eu perguntar para você, né? Não vou falar quem é. Ela perguntou se existe diferença, qual é a diferença entre globalização, globalismo e globeleza. Não sei se você se arrisca a responder, mas se você quiser responder, qual é a diferença entre eles? É pegadinha isso aí. Pegadinha, lógico, pegadinha. Né? Ainda bem que não é ele que está fazendo a entrevista, né? Se fosse... Bom, então, não, realmente no último encontro, né, acho que a gente tocou nesse assunto quando você me perguntou se era fácil evangelizar no meio jurídico, né? E eu disse que no universo jurídico é difícil a gente falar de Deus, de Cristo, porque é eminentemente materialista, né, marxista, ateísta, e acho que foi aí então que eu citei isso, né, inclusive o globalismo, e eu acho que eu dei a entender que globalismo e marxismo hoje em dia são movimentos revolucionários aliados, né, e são mesmo. E aí depois a gente conversando fora do ar, acho que por conta disso que surgiu o interesse do retorno em explicar. Primeiro, foi boa a pergunta porque muita gente realmente confunde globalismo com globalização. Sim. Na verdade, eu posso dizer até que são antônimos, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não existe problema nenhum em relação à globalização. Globalização nada mais é do que, né, em termos, vamos dizer, econômicos, é o livre comércio, né, entre pessoas e empresas de diferentes países com pessoas e empresas de países distintos e sem a interferência estatal, né? Sim. Para quem é liberal na economia, como eu, para quem defende, né, um Estado enxuto, não a ausência de Estado, né? Eu não sou contra a ausência, eu não sou anarquista, né? Mas um Estado pequeno eu acho salutar. Para mim, eu acho que o Estado só tem que se meter em saúde pública, tem que fornecer saúde pública, tem que fornecer educação básica, tem que fornecer segurança pública e tem que administrar a justiça. Basicamente é para isso que o Estado deveria existir. Deveria. O problema é que o Estado quer se meter em todas as áreas da nossa vida, ele quer nos dominar, e é isso que tem a ver com o globalismo. Então, globalização é livre comércio entre pessoas e empresas pelo mundo todo, sem a interferência do Estado. É deixar o indivíduo com liberdade. Globalismo é completamente diferente. Globalismo é a ideia de poder global.
Então são pequenas elites, principalmente elites financeiras, que querem literalmente dominar o mundo, querem governar o mundo. Então o globalismo é um governo transnacional que ofende as soberanias das nações para impor um governo único sobre o mundo todo. E na atualidade isso funciona o quê? Invariavelmente via organismos internacionais, via ONU, via OMS, via Unesco. Então, quando você ouvir falar de ONU, de OMS, de Unesco, pode associar imediatamente a ideia de poder global. Tem um desenho que eu costumo citar que ilustra bem essa noção de globalismo. Sabe aqueles bonequinhos, aquelas marionetes, que tem aquelas cordas que você fica, manipulando? Isso. Então, pega aquela figura. Quem são os bonequinhos? Os bonequinhos somos nós, réis mortais, feitos de trouxa. As cordas, quem são? São os estados-nações, mas estados-nações que são aliados dos globalistas. Geralmente são estados-nações autoritários, totalitários, estados socialistas. Então nós, manipulados pelas cordas, que são esses estados totalitários, e quem manipula as cordas é essa pequena elite financeira globalista que se associa com estados e nações geralmente também totalitários, autoritários, que querem concentrar poder, e essa pequena elite não eleita, que não recebe um voto de qualquer um de nós, acaba mandando muito mais do que as nossas leis e os nossos governos. Então é a associação dessa pequena elite financeira com esses estados-nações socialistas, que eles têm o mesmo ideal de controle, de totalitarismo, e nós somos os bonequinhos manipulados por todos eles. E tem gente que gosta de ser bonequinho. Exatamente. Então acho que fica bem evidenciado que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Globalização tem a ver com liberdade e globalismo tem a ver com controle por estados totalitários associados com uma pequena elite financeira. Agora a globeleza, aí eu me abstenho de comentar, que eu acho que é pegadinha. Sim, lógico. E eu acho que é coisa demoníaca mais do que o globalismo. Então a globeleza lá, coisa de carnaval, etc. Então, o dinheiro nosso investido lá. Eu entendi a pegadinha para quebrar o gelo, mas assim, o essencial, essa é a diferença entre globalismo e globalização. E só para a gente tentar eventualmente se aprofundar um pouco mais, se você me permitir. Quem que atualmente compõe esses blocos globalistas? Quem são essas pequenas elites, esses pequenos grupos que querem dominar o mundo? Tem um livro muito bom, depois no final até indico, mas são basicamente hoje em dia 3 blocos que querem dominar o mundo todo. Tem o bloco dos metacapitalistas, que eu chamo, que são os multibilionários norte-americanos e europeus. Esses estão basicamente ali na União Europeia, ONU, a ideia é essa. Tem um segundo bloco que é a fraternidade islâmica, porque o Islã a gente sabe, quer islamizar o mundo, então também tem essa noção de poder global. E tem um terceiro bloco, que é o chamado bloco eurasiano, ou também bloco russo-chinês. Esse é outro bloco que também quer dominar o mundo, e a gente tem visto isso, vimos isso com a pandemia, para mim ficou muito claro, qual nação, a única nação durante esses 2 anos que o PIB explodiu, cresceu, foi o chinês. Agora a gente está vendo a Rússia invadindo a Ucrânia com esses ideais aí meio que expansionistas novamente. Então é muito claro a existência desses 3 blocos que em algum momento eles vão ter que lutar entre si, porque cada um quer ser dono do mundo sozinho. Sim. Agora, por enquanto, de uma certa maneira, em alguns aspectos, eles colaboram uns com os outros para destruir
toda a civilização ocidental e todos os valores dessa civilização ocidental. Então, assim, é uma noção que eu acho básica. A gente saber quem são os 3 blocos globalistas. No Ocidente, que é o nosso caso, no Brasil, o bloco mais evidente é desses metacapitalistas multibilionários, que são quem? Vamos dar nome aos bois, né? George Soros, acho que todo mundo já ouviu falar, que tem aquela Open Society Foundation, né? A família Ford, da Fundação Ford, os MacArthur, que é a Fundação MacArthur, temos também, quem mais? Outras grandes fundações, agora estava esquecendo, do Bill Gates e Melinda Gates, que é a Fundação Bill e Melinda Gates, que desenvolve vacinas, né? Daqui a pouco dá para falar sobre isso um pouco. Então, essas pessoas, na verdade, elas injetam muito dinheiro nas pautas que são interessantes para eles, e essas pautas fazem com que a cultura ocidental venha a ruir, né? E eles vão passar a ser os donos do mundo, eles vão passar a ser as pessoas, né? Os organismos que eles dominam, vão passar a ser idolatrados, e no lugar de nós idolatrarmos Deus, idolatrarmos Cristo, a ideia é que nós venhamos a idolatrar o quê? Líderes, governos, organismos internacionais e coisas que o valem. E eles hoje em dia, eles trabalham em conjunto, como eu disse, essa elite, esses blocos, com esses estados totalitários, porque eles querem controle e dominação e querem também destruir a pauta judaico-cristã. Muita gente não entende quando a gente fala, mas determinada pauta não é comunista, não é esquerdista, não é socialista, porque o George Soros ele é um multibilionário, né? E a noção que a gente tem de socialismo é sempre de ser contra o capitalismo, etc. Mas, na verdade, eles são aliados, né? Como eu disse, a pauta é a mesma, eles querem destruir a civilização ocidental, eles querem destruir a filosofia grega, o direito romano e a moral judaico-cristã, porque sem isso eles não vão conseguir serem os deuses do universo, né? E muita gente não entende, mas os marxistas originários, né, os socialistas clássicos, eles perceberam que não dá para você, por exemplo, estatizar todos os meios de produção. Onde essa experiência foi implementada, deu errado. Você pega a China lá do Mao Tse-tung, todo mundo morreu de fome, né? Ele lançou lá o grande salto adiante e, na verdade, virou o grande salto para a fome. Você pega lá no Camboja, o Pol Pot, ele também quis coletivizar a agricultura, todo mundo morreu de fome, estatizar os meios de produção, todo mundo morreu de fome. Então você precisa ter dinheiro. Sim. Só que aí esse dinheiro vem da onde? Vem dos multibilionários que injetam dinheiro nesses estados totalitários, eles se retroalimentam, então aí o Estado intervém na economia para favorecer só esses grupos. E aí esses grupos favorecidos, cada vez mais ricos, investem e põem dinheiro nas eleições desses líderes para eles continuarem se elegendo e nós continuarmos nesse tipo de economia que é uma economia fascista, né? Tem o Estado interferindo na economia, só que em benefício não de todos, mas sim só desses pequenos conglomerados econômicos. E o pequeno e o médio empresário se ferram, né? Então, essa é a noção. Eles querem dominar o mundo, estão associados, se interessam em eliminar os valores judaico-cristãos, se interessam em ter controle e se interessam também com outras pautas que aí a gente pode explorar se você quiser, né, de controle populacional, de aborto, etc, etc. Mas, em resumo, aí acho que a diferença básica é essa, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? Temos que ser até favoráveis à globalização, mas contrários, no meu entender, ao globalismo. E essas pessoas que concordam com esses grupos, com essa elite, eles tendem a ser iguais. Você acha que no Brasil é muito difícil uma pessoa assim, a curto prazo, se tornar parceiro desses caras de milionário, multimilionário, para poder investir nessas campanhas de eleição? Você diz os pequenos e médios? Vamos supor, eu quero ser igual a esses caras, vamos supor. Então eu sou multimilionário.
Eu quero entrar nesse grupo de globalismo para poder dominar o mundo da mesma forma. Eles conseguem, esses multimilionários conseguem entrar nesse grupo? Eu não sei te responder com precisão. O que a gente sabe é que esse grupo é muito fechado, né? E eles inclusive promovem reuniões anuais, todas praticamente secretas, né? Então essa ideia de globalismo começou lá com, não sei se você já ouviu falar do Clube Bilderberg. Eles faziam encontros para desenvolver essa pauta de governança mundial, porque isso veio depois da Segunda Guerra, né? Basicamente, porque a ONU foi criada depois da Segunda Guerra. Qual que era a ideia, né? Mais ou menos assim, por cima? Até agora, né, a idade moderna aí, pelo jeito, não serviu para muita coisa, porque, na verdade, surgiram muitos e muitos conflitos, principalmente no século XX, um monte de guerra. Em uns séculos, por exemplo, 2 guerras mundiais, né? Então, precisamos fazer alguma coisa para evitar isso. E aí, qual foi a ideia? Bom, a gente precisa controlar o mundo todo e as pessoas não podem ter pensamentos muito divergentes. Nós precisamos padronizar o comportamento de toda a população mundial. Como é que nós vamos fazer isso? Bom, todo mundo vai ter que pensar do mesmo jeito. Sim. Né? A gente costuma brincar, né? É o cidadão Coca-Cola, porque a Coca-Cola é igual no mundo todo, né? Então, o pensamento desse grupo, dessa elite, junto com esses governos autoritários, é de padronizar o nosso comportamento. Então, o Rodrigo, do cidadão aqui do Brasil, vai ser igual o cidadão lá da Austrália. Ele vai pensar do mesmo jeito, vai se vestir do mesmo modo, vai comer as mesmas coisas e vai ter principalmente a mesma crença. Por isso que eles combatem firmemente o cristianismo. Porque o cristianismo possui o quê? Dogmas, né? Possui verdades absolutas inegociáveis, né? E isso é ruim para esse projeto de governança global, porque eles querem criar consenso, eles não querem nada diferente. Por isso, inclusive, que tem essa pauta hoje em dia do multiculturalismo, né? Todas as culturas são iguais, todas as religiões são iguais, enfim, eles querem inclusive uma religião universal. Então o trabalho deles começou lá nessas sociedades secretas. Os documentos que existem são muito difíceis de ser obtidos. Então é um grupo muito fechado. Se você me perguntar, um metacapitalista e multibilionário que quer também ser dono do mundo, será que ele consegue se infiltrar? Não sei te responder, mas sei que existem esses 3 blocos e que o propósito deles é exatamente isso. Em tese, vamos dizer, eliminar o dissenso, né? Criar consenso. Mas para isso, eles precisam padronizar o comportamento de todo mundo e com valores anticristãos. Porque se eles vão ser os donos do mundo, se eles querem se colocar no lugar de Deus, a gente não pode adorar outra pessoa, se não forem eles, se não forem líderes, governos e partidos políticos, né? E como o cristianismo tem dogmas muito rígidos, a gente não vai consentir, a gente não vai começar a fazer política e abrir mão dos nossos valores para que a gente seja igual com todo mundo. Então, basicamente, mais ou menos nessa linha. E é por isso então que pode surgir as guerras, né? Porque eu quero que você acredite assim e você não vai acreditar, e a gente não vai permitir acreditar no jeito que vocês querem. É por isso que os cristãos são perseguidos. Essa é uma das razões também. Sim. Nós não abrimos mão dos nossos valores, dos nossos dogmas, né? Então, a gente é um obstáculo para esse projeto de governança global. Então, ainda que de uma forma velada, em outros países nem tanto, o cristianismo é perseguido por conta disso. A ideia de globalismo envolve não só poder, dinheiro. O globalismo não tem só uma faceta econômica, né? Eles não querem só dominar, sei lá, os recursos, não querem dominar só o dinheiro, não querem dominar só o seu coração, eles querem dominar a sua alma também, né? E eles já perceberam que o ser humano tem esta necessidade do espiritual, do eterno. A gente sabe disso porque é cristão, né? Está lá em Eclesiastes, né? Deus colocou no coração do homem o desejo pela eternidade. E os globalistas perceberam isso agora. Então, o que eles chegaram à conclusão? Não dá para a gente terminar a religião, nós não vamos conseguir. Então, de duas uma, ou a gente se infiltra dentro da religião, dentro das igrejas,
e a gente reinterpreta as escrituras de acordo com o viés que nos interessa, que é o que acontece com a teologia da libertação, com a teologia na Igreja Católica, né, a teologia da libertação, no meio evangélico, a teologia da missão integral. Então, assim, esse é um caminho. E o outro é, quem sabe, não destruir o sentimento religioso, mas criar um sentimento religioso padronizado. Então, é um mix de religiões. E aí vem esse discurso: todas as religiões são iguais, né? Todos os caminhos levam a Deus, quando na verdade a gente sabe que não é um só, é Jesus Cristo, está expresso, né? A porta é estreita e o caminho é apertado, e poucos vão entrar por ela, a gente sabe disso, mas eles querem difundir essa ideia e querem fazer meio que uma religião universal, mais ou menos nos seguintes termos: um ecumenismo, né? Um sincretismo, um pouco de cada religião, já que tudo é igual, tudo tem o mesmo valor, a gente mistura tudo e cria uma religião universal. E aí então eles passam a dizer que Deus e Cristo, né, Yahvé e Cristo é igual a Buda, que é igual a Krishna, que é igual, sei lá, a Iemanjá, que é igual ao Zé Pilintra, e por aí vai, né? E quando a gente não sabe que não é. Eles pegam o contexto errado, Sim, e faz uma manipulação tão grande que volta naquilo que você falou da faculdade também. O estudante, se ele não tem base nenhuma e ele chega lá, ele vai sair do que a faculdade prega. Então, se uma pessoa que ela não tem um conhecimento básico bíblico, ela não vai conseguir, então já que é isso, é igual a isso, então está certo, estou seguindo certo. Que nem entra naquele que a gente falou de quem somos nós para julgar. Daí o advogado, ele fala na cabeça da pessoa, a pessoa fala: quem sou eu para julgar? Então eu não vou julgar. E aí essa massa de pessoas, ela manipula, ela pega fora do contexto, aplica na cabeça das pessoas que não têm um conhecimento bíblico para poder sólido, e aí acaba entrando e acreditando. Então essa elite, ela vai sendo cada vez mais verdadeira aos olhos das pessoas, mas como cristão a gente vai sempre bater de frente, porque não é o certo. Então como que a gente consegue associar o marxismo, o globalismo com o cristianismo? Eles não são totalmente ao contrário. Como que a gente, como cristão, a gente deve se posicionar diante deles? Dessas elites, desses grupos que querem que a gente mude de ideia, aceitação? Bom, vamos lá. Como você falou, né? Por partes. Marxismo, globalismo é completamente antagônico ao cristianismo. Então, Marx já dizia lá no marxismo clássico que a religião é o ópio do povo. Na verdade, Marx acreditava, na verdade não foi ele, né, porque ele morreu antes, mas depois os neomarxistas, eles fizeram uma análise do movimento marxista clássico e chegaram à seguinte conclusão: bom, o proletariado, que era a classe revolucionária, né, originária, eles disseram, bom, eles não aderiram à revolução, tanto que os proletariados, eles pegaram em armas e foram lutar com outros proletariados na Primeira Guerra, né? E a ideia era que todos os proletários iriam se unir para lutar contra a elite, né? Enfim, a burguesia, etc. Então eles tiveram que reinventar o marxismo. Pessoas aí, intelectuais, né, como Antônio Gramsci, que é um italiano, os intelectuais da escola de Frankfurt, eles falaram: não, vamos readaptar essa ideia inicial de Marx. O proletariado não aderiu à revolução porque ele não tinha consciência de classe. E por que ele não tinha essa consciência, que ele tinha que se rebelar, né? E aí eles começaram a culpar a cultura. O proletariado não se rebelou, não aderiu à revolução, porque ele tem uma cultura burguesa, ele tem uma cultura conservadora, retrógrada, cristã, né? Então esses neomarxistas passaram a desenvolver a seguinte tese: nós temos que destruir esta cultura burguesa, que aí sim a nossa classe revolucionária vai aderir à revolução. E aí passaram a atacar, como eu já falei, a filosofia grega, o direito romano e a moral judaico-cristã.
Então todo cristão hoje tem que ter essa noção, que na base do marxismo está uma guerra ao cristianismo. Tanto Marx já dizia que a religião era o ópio do povo, porque fazia com que aceitasse tudo, né, colocasse a esperança numa outra vida e não nessa, então por isso eles se omitiam, né? E os neomarxistas também são contra, porque culparam a nossa cultura, em especial a moral judaico-cristã, pelo fato de os proletários não terem aderido à Revolução. Então isso tem que ficar claro. Então aquele cristão que se diz cristão e socialista, desculpa, cristão e socialista não existe. Ou você é cristão ou você é socialista. Cristão socialista é igual quadrado redondo, não existe. Cristão socialista é igual vegetariano carnívoro. E é igual ao Mundial do Palmeiras também. E é igual ao Mundial do Palmeiras, igual, eu ia falar exatamente isso, é igual ao corintiano palmeirense. Não existe. Né? Então, o cristão socialista, esquece, ou você é uma coisa, ou você é outra. E quer uma prova disso? Né? E aqui eu digo socialista e globalista, porque eles estão aliados. Sim. Pegue as pautas hoje, para a gente não ficar muito na teoria, para trazer para exemplos, pegue as pautas hoje do movimento comum globalista. Quais são as pautas, vamos dizer, da esquerda no mundo todo? Quais são as pautas da ONU? Né? Dá uns exemplos aí. Favorável ao aborto, casamento homossexual, liberação de droga. Tudo aquilo que é contra a palavra de Deus. Liberação de droga. E porte de arma. Desencarceramento. Né? Você não vê qual é a agenda da ONU, do CNJ, sei lá de quem, que obedece à pauta da ONU. Hoje em dia o STF ele não segue a Constituição mais. Aliás, o presidente do STF chegou num discurso aí de inauguração do ano judiciário, ele disse que estava comprometido com a Agenda 2030 da ONU. Ele não disse que estava comprometido com a Constituição da República Federativa do Brasil, que era o correto. Sim. Eles são guardiões da Constituição. Então, assim, você vê a questão do governo supranacional interferindo diretamente na nossa vida. Todas essas pautas, está evidente, você mesmo acabou de dizer, todas antibíblicas, anticristãs. Então, como é que você pode dizer que você é um comuno globalista? Como é que você pode, cristão, dizer que você é a favor da pauta da ONU? Não dá, é incompatível. E nem dizer que é esquerdista também. Muito menos, é a mesma coisa. Né? São aliados, o globalismo com a esquerda. Só pelo exemplo das pautas você já vê isso. E por que dessas pautas? Né? Primeiro, porque querem destruir o cristianismo. Segundo, eles querem poder e controle. Quer ver outra pauta que está em voga, que as pessoas não percebem? É claro que o discurso deles não é esse, eles não dizem isso abertamente. Tem uma etiqueta bonitinha para a gente cair feito patinho. Né? Mas outra pauta deles, além de destruir o cristianismo, qual é? Incutir medo nas pessoas. Aí você vai me perguntar, por quê? O que isso tem a ver com tudo isso? Como é que você domina e controla mais facilmente uma pessoa? Com medo. Como é que a pessoa cede às suas liberdades? Quando que é mais fácil ela ceder os seus direitos para outro? Quando ela está com medo. Pois é. Então aí eu trago, já dei um exemplo, pauta do desencarceramento. Não, prisão não funciona. Prisão ofende a dignidade da pessoa humana, né? O cidadão entra na prisão e sai pior, então precisamos desencarcerar. Desencarcera preso, o que vai acontecer? Vai gerar o que na sociedade? Mais presos, mais bandidos, criminosos. Portanto, mais medo. Né? Pega a pauta da guerra contra a polícia, é uma pauta globalista, da ONU e da esquerda. O que aconteceu nos estados que a polícia militar entrou em greve aqui? Experiência do Brasil, Espírito Santo, outros, né, lá no Nordeste. Todo mundo aproveitou e fez o que queria. E a população ordeira e trabalhadora ficou com o quê? Prejuízo. Com medo. Não é? Outra pauta, desarmamento. Você tocou no assunto do desarmamento. Você desarmar o cidadão de bem civil, que não pode se defender. Esse cidadão vai ficar com o quê? Medo. Com medo. Né? E vai ficar na dependência de quem? Do Estado. O Estado cresce, se agiganta e você diminui. Então quem vai me proteger é o Estado, eu não posso me proteger. Então eu fico com medo e cedo os meus direitos para o Estado. Né? Que mais? Essa pauta identitária aí que a gente vê da ONU e da esquerda.
O que são as pautas identitárias? Branco contra negro, heterossexual versus homossexual, nortista versus sulista, né? Homem contra mulher, a pauta do feminismo. O que essa intriga entre esses diferentes grupos causa? Causa caos, causa discórdia, né? Fomenta a divisão, fomenta conflito, causa mais caos social e traz consequentemente o quê? Mais medo. E aí o Estado vira para você e diz: você está com medo por conta de tudo isso? Você vai falar: sim, né? Estou inseguro. Então você me dá mais um pouquinho das suas liberdades, que em troca eu te forneço segurança. Que nunca acontece. Nunca chega. Na verdade é só uma estratégia para você ceder bem mais as suas liberdades, para que o Estado e os organismos internacionais se agigantem, dominem todo mundo e você fica acuado. Que é a pauta clássica do medo, que até então, né, era novidade, quer dizer, não havia existido ainda, mas que surgiu: pandemia. Né? Não estou querendo minimizar o problema, não estou querendo dizer que o vírus não existe, que ele não causa doença e que a gente não pode morrer. Mas da forma que foi exposta, né? Um monte de gente morreu, eu não nego isso. Sim. Agora, é preciso ver se isso não foi utilizado de uma forma exagerada para incutir medo nas pessoas. Nós passamos a usar até focinheira, né? Durante 2 anos. Ah, tá. Né? Então, até isso. O seu filho fala isso. Até isso eles conseguiram fazer com a gente. A gente viu aqui cristão, né? Não em todos os lugares. Não é para você ser desapegado à vida, para você ser desleixado, não é isso. Né? A vida é um dom de Deus, nós precisamos cuidar da nossa e da dos outros, é claro. Mas veja a que ponto nós chegamos de fechar a igreja. Né? Qual é o objetivo que a gente falou agora há pouco, do movimento globalista, né? E dos marxistas, comunistas? Acabar com o cristianismo. Hoje eles dizem isso para você: ah não, fecha um pouco, faz o culto online. Pô, mas é mandamento de Deus, congregai-vos, né? E a gente aceitou, claro, em respeito às autoridades, a gente tem que dar o exemplo, mas assim, será que não era para a gente se posicionar mais firmemente, não era para a gente tentar, antes, de repente, promover uma abertura? Veja, eu vi um monte de cristão: ai meu Deus, eu vou morrer, Gente, o cristão tem que estar feliz, tranquilo para morrer, não é verdade? Sim. Porque eu costumo dizer o seguinte: quem tem muito medo da morte, pânico da morte, né, é porque na verdade... Não tem certeza da salvação. Exatamente. Quem tem muito medo da morte não tem certeza da salvação. Né? É como Paulo dizia, né? Viver é Cristo, morrer é lucro. Então assim, medo. Por isso que a pandemia não acabava. Né? Agora está um pouco menor, mas incute medo nas pessoas que elas fazem o que o cidadão quiser. Então, destruir o cristianismo, incutir medo com todas essas pautas. A bandeira vai ser uma, mas no fundo, pode ver que todas as pautas têm por pano de fundo o medo, para a gente ceder os nossos direitos. E tem uma terceira pauta também muito importante do movimento globalista, que é do controle de natalidade. Né? E muitas vezes as pessoas falam: ué, mas o que isso tem a ver? Notem as pautas da ONU e também do pessoal da esquerda, né, dos marxistas, comunistas. Pauta do aborto. O que acontece com o aborto? Controle de natalidade, nasce menos pessoas. Né? E qual a finalidade de controlar a natalidade? Na origem, isso aí começou lá nos Estados Unidos na década de 70. Né? Mas e eles estavam preocupados lá com outra coisa, acho que não vem ao caso. Mas hoje em dia, controle de natalidade significa o quê? Menos população, menos pessoas. Como é que você consegue controlar melhor? Eu pego sempre o exemplo da sala de aula. Você tem uma sala de aula com 50 alunos e uma sala de aula com 5 alunos. Onde você exerce domínio e controle de uma forma mais fácil? Na sala de 50 ou na de 5? 5. Então, eles são fissurados por controle de natalidade. Poucas pessoas, quanto menos pessoas, mais fácil de controlar. Aí as desculpas são outras, né? Para o aborto. Na verdade eles querem controle de natalidade, na verdade eles querem destruir o cristianismo, mas eles vão dizer que é direito individual da mulher, né?
Pega a pauta, por exemplo, do ambientalismo, é uma pauta globalista, clássica, né? Da esquerda também. Qual que é o discurso? Precisamos cuidar da natureza, daqui a pouco vai faltar água, vai faltar comida, vai faltar espaço, né? A camada de ozônio, o aquecimento global é fruto da atividade do homem. Então, quanto mais homem, pior para o meio ambiente. Então, precisa de menos gente. Mas, na verdade, não é nada disso. Na verdade, o que eles querem é controle de natalidade para exercer um controle de uma forma mais fácil. Então, pegue as pautas concretas e vejam se todas essas pautas da esquerda, da ONU, da OMS e da Unesco, vejam se não tem como pano de fundo destruir o cristianismo, incutir medo, né? E isso é antibíblico, não é para a gente ser escravo do homem, né? Não existe escravidão na Bíblia, Deus não se agrada com isso, a devoção é para Ele, né? Não para o homem. E o terceiro, controle de natalidade, também outra pauta evidentemente antibíblica, né? Aliás, está desde o começo, crescei-vos e multiplicai-vos, né? E o aborto, evidentemente, é assassinato. O aborto sim é assassinato. No outro programa nós falamos, né? O não assassinarás. Aborto é assassinato. Aliás, está expresso, né? Desde o Antigo Testamento que o homem que causasse dano grave na mulher, né? Se o bebê nascesse prematuramente, pagava uma indenização para o marido. Mas se ocorresse dano grave, leia-se aborto, era vida por vida. O cara tinha que morrer, né? Então é clássico, é evidente. Então não dá, como eu disse no começo da resposta, eu sei que eu me alonguei, mas não dá para você dizer que você é um cristão e ao mesmo tempo comunista, socialista. Então, caminhando para o fim, a nossa postura sempre vai ser manter a nossa fé, alimentar a nossa fé, para que a gente não caia nessas ciladas de medo, principalmente, mas tem momentos que a gente vai sentir. E não é na mão dessas pessoas que a gente tem que procurar ajuda e procurar conforto, é na mão de Deus. Mas se você puder dar vou dizer uma dica ou uma sugestão bem prática e bem simples para esses cristãos que têm medo, fica debatendo essa questão de política, fica esquerda, direita, o que você falaria para eles assim? Não tenha medo. Eu acho o seguinte, Álvaro, o medo ele é natural, né? Ele está em todo ser humano, né? Aliás, está lá na criação, né? Quando o fruto da árvore proibida foi digerido, né? Por Adão e Eva, Deus chegou e perguntou, né? O que aconteceu e etc. E já ficaram com medo, né? Os dois, né? Foi a mulher que o senhor me deu aí, né? Botou já começa, eu estou com medo, não é comigo, né? Chega em Eva, foi a serpente aí, né? Que... Nunca sou eu o culpado. Exato. Então assim, é natural, mas a gente precisa, como você mesmo colocou, né? A gente tem que ter certeza da nossa salvação e a gente tem que estar preparado para isso. Agora, o que eu acho que nós devemos fazer enquanto cristãos, no meio dessa situação de marxismo, de globalismo, dessas pautas anticristãs, nós devemos nos posicionar. Acho que a gente falou isso também no podcast anterior, né? Eu não prego aqui uma revolução, né? A Bíblia não permite isso. Eu não prego desobediência, autoridade, não. Mas existe cidadania na Bíblia também. Paulo, quando precisou clamar pela sua cidadania como cidadão romano, ele fez, né? Então nós somos cidadãos. A igreja é apartidária, mas os cristãos não são apolíticos, né? Então a gente precisa se posicionar, ser firme e precisa ter um pouco mais de coragem. O que eu vejo são muitos cristãos e muitas igrejas um tanto quanto acovardadas, principalmente nesse período de pandemia, né? Não é que era para a gente desobedecer, não era que era para a gente se rebelar contra o governo, não, mas a gente precisava se posicionar de uma forma mais firme, né? Precisa falar. Aristóteles já dizia isso, né? Por isso querem destruir a filosofia grega também, que a coragem é a primeira das virtudes, porque todas as outras são dela decorrentes. A gente precisa se posicionar e defender a verdade, né? Tem uma outra frase que é do Olavo de Carvalho, bem polêmica, mas ele diz, bem polêmico ele, né? Mas a frase é perfeita.
Moderação na defesa da verdade é um serviço prestado à mentira. Então, assim, a gente precisa falar, porque falar já é alguma coisa. A gente precisa fazer nesse sentido, né? No mínimo de se posicionar. E falar a verdade. Exato. O padre Antônio Vieira também dizia isso, católico, mas né, dizia que nós efetivamente existimos quando nós fazemos alguma coisa, né? Quando a gente não faz nada, a gente não existe, a gente apenas perdura. Né? Então a gente precisa sair um pouco em cima do muro. Eu costumo brincar com isso, né? Que muita gente que fica em cima do muro, mas quando cai do muro sempre cai para o lado esquerdo, né? Aqui para quem entendeu o trocadilho, fica em cima do muro, mas quando cai para a esquerda, né? Então a gente sabe que existe certo e errado, justo e injusto, né? Bem e mal. Eu já vi muitos pregadores de outras igrejas dizerem assim, não, independentemente do lado que você está, deu vontade de perguntar, como assim, cara pálida? Né? Como assim? Eu posso ser esquerdo e ser cristão? Não, como assim independente do seu lado? Não tem essa. Né? O Theodore Roosevelt dizia assim, ser justo, né, e justiça não é você ser isento entre o certo e o errado. Justiça e ser justo é você escolher o que é certo e adotá-lo, custe o que custar e onde quer que você esteja. Então, eu acho que falta isso um pouco. Mas aí as pessoas vão dizer, mas aí nós vamos ser perseguidos, nós vamos ser cancelados, rotulados, eu vou ter problema no meu trabalho, sei lá, né? Eu vou ser demitido, ou eu posso ser preso. Na atualidade, a gente pode ser preso de falar um negócio desse, né? Do que nós estamos dizendo aqui. Ainda vai criticar ainda o comunismo, o marxismo? Pô, sei lá, posso ter problema na minha profissão, posso ter, né? Mas é o tal negócio, é aquilo que a gente falou no outro também, se a gente cair, a gente tem que cair atirando, né? Todos os seguidores de Cristo foram perseguidos, por que a gente não pode ser? Todos os seguidores de Cristo foram martirizados, deram a sua própria vida por conta do Evangelho, né? Eu lembro da frase lá, célebre de Esther, né? Se eu morrer, morri. É mais ou menos, né, o título do meu livro aí, né? Se eu cair, vai ser atirando. E se eu morrer, tipo, dane-se, mas eu não vou negar aquilo que tem que ser dito, né? Viver é Cristo, sua fé, né? Morrer é lucro, né? E tem outra passagem bíblica também, você não pode morrer de medo, né? Porque a passagem diz, quem de vocês, por conta de suas preocupações, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Então a gente acha que a gente está no domínio de todas essas coisas, a gente não está. Né? Então também, se for para ser perseguido, a gente vai ser perseguido de qualquer jeito. Sim. Né? E não vai ser a gente ficando quieto também que nós vamos prolongar a nossa vida. Né? Então, e a gente ficando quieto é entender que a gente aceita a opinião lá de cima. O que é pior, né? A gente vai estar se amoldando aos padrões deste mundo. Sim. E a gente sabe que é errado, então eu acho que o que devemos fazer? Não é se revolucionar, como eu disse, não é desobedecer, não é ser insubordinado. Querer criar guerra, não, nada disso. Mas posicionamento, firmeza, falar sobre isso, esclarecer as pessoas, né? Aí você vai me perguntar, mas vai adiantar? Será que isso vai adiantar? Eu vou dizer para você o seguinte, o que eu penso, né? Nunca vi nenhum teólogo escrever sobre isso. Aqui entre aspas, né? Tudo que eu falei antes tem algum respaldo em pessoas que escreveram e falaram, mas isso é impressão minha. Você acha que fazendo isso, denunciando, né? Alertando as pessoas, sendo sal e luz, que a gente precisa ser sal e luz, né? Conservar o que é bom, por isso somos conservadores, o sal conserva, e luz para iluminar quem está nas trevas, né? Mas vai adiantar? Talvez não. Me lembro até de uma pregação também do pastor Vitor, que eu comentei no outro podcast. Eu me lembro claramente uma pregação, ele chegou e disse assim, não vai melhorar neste mundo, aqui onde nós estamos, mas para os crentes em Jesus Cristo vai passar. Essa é a certeza que nós temos, né? E eu tenho certeza que não vai melhorar, porque está lá em uma das cartas para Timóteo, não sei se é a primeira ou segunda agora, acho que é 2 Timóteo 3, né? Nos últimos dias os tempos serão terríveis, o homem cada vez mais vai se separar de Deus, vai ser cada vez mais cruel e etc. E a gente tem que ter olhos também no livro de Apocalipse, né, que lá está escrito, são coisas que devem acontecer, não é que podem acontecer ou que talvez aconteça.
devem acontecer, elas vão acontecer. E uma das Sim. coisas que está escrito lá, o que é? Vai surgir um dia o anticristo. Então a vida neste mundo tende a piorar. Talvez o que a gente venha a fazer aqui, alertar, falar, não vai mudar o curso da história, ela já está escrita. Mas o cristão, é dever dele não apostatar. Tem uma pregação do Hernandes Dias Lopes que ele diz o seguinte: o cristão ele vence até quando ele morre, porque ele tem a vida eterna, ele vai para a eternidade. Ele venceu, ele morreu e venceu. Cristo morreu e venceu. Então a gente, se ficar muito preocupado, vou ser perseguido, não vou falar nada. Então acabou, então você é cristão fajuto. Ou você não é cristão. Vai procurar fazer outra coisa. Então, a gente não pode, e o Hernandes diz isso. Agora, se o cristão apostatar, porque ele vai ter medo, aí sim, ele vai se dar bem neste mundo, mas depois ele vai arder no lago de fogo para sempre. Isso vai acontecer, e você veja que tem a ver com o que a gente falou de globalismo, porque quem vai ser o anticristo? Vai ser um tirano globalista. A Bíblia não diz que todos terão um só entendimento, aquilo que a gente falou um pouco de padronização, dos comportamentos, da cultura, religião universal, todos terão um só entendimento. Se a Bíblia fala, então é muito provável que isso vai acontecer. Isso é globalismo. Todos os povos, todas as línguas, todas as nações adorarão este tirano globalista que é o anticristo. Então você veja que a gente tem que fazer, e ainda que custe a nossa vida, a gente tem que identificar onde está o pecado, onde está o mal, alertar as outras pessoas para que não andem por esse caminho, mas sabendo que a gente pode sim ser perseguido, mas a vida do cristão é essa, é ser mártir. E a gente só não vai vencer se a gente apostatar. Então, o que fazer? Falar, denunciar, pregar, e enxergar no mundo atual, na modernidade, quais são os valores antibíblicos. E não pense que vai estar escrito na testa, esta pauta é anticristã. Não, vai ser bonitinha, vai ser bonitinha, mas qual é a maior artimanha do diabo? É fazer os outros acreditarem que ele não existe. Então a gente tem que ser sábio, tem que orar por sabedoria, para identificar naquilo que é aparentemente bom, mas que no fundo quer nos destruir. Então, o mais fácil e o melhor caminho é alimentar a sua fé, seguir em frente, orar, estar com pessoas como o Rodrigo, que saiba te explicar e orientar, mas tudo isso no discipulado, numa pregação. Também cuidado com as pregações de hoje em dia também. Sim. Que usa essas pessoas para Deus não está no controle, você é o centro de tudo. Então é muito preocupante como as coisas têm evoluído hoje, Você falou nisso daí, posso contar só Pode. Fazer uma observação breve. Durante a pandemia, que a gente assistia muito culto online, inclusive, de outras igrejas, uma vez o Vitor até, meu filho, estava assistindo, ia ter lá um programa de uma igreja que a gente já fez parte, e aí num determinado momento lá quem estava fazendo a exposição, nem lembro se eu lembrasse, não ia queimar o cara, mas ele chegou ao ponto e disse assim, sobre este assunto, leiam Fernando Henrique Cardoso, leiam, não lembro outro autor lá. Eu falei, Vitor, para, chega, peraí. O dia que um líder evangélico cristão recomenda você ler um livro de uma pessoa que é ateísta, abortista, e que é financiada pelo maior globalista que a gente conhece, que é o George Soros, através da fundação dele, então quer dizer, significa que esses ideais já estão completamente infiltrados dentro das igrejas, que é exatamente o que você falou, cuidado com, inclusive, aquilo que você ouve em muitas igrejas, em muitas pregações. Sim. Veja qual é realmente a linha doutrinária da sua igreja, daquele pastor, antes de sair reproduzindo e ecoando aquilo. Porque aquilo, para mim, eu nunca mais assisti nada
daquele líder, daquela igreja, porque, me desculpe, ele está recomendando a leitura de uma pessoa que tem ideais completamente antibíblicos, né? Anticristãos, para ver o nível que nós chegamos. O pastor Alexandre disse que parece que vai ter uma EBD no futuro exatamente sobre isso, teologia da libertação, da missão integral, que é essa infiltração dentro das igrejas, e ela começa uma reinterpretação. E ela começa pouquinho, começa baixinho, pequenininha, e vamos pegando pessoas por pessoas, e quando veja dominou tudo. E que quer tirar a transcendência das Escrituras. Só para dar um exemplo, para a teologia da libertação, quando Jesus multiplica os pães ali, na verdade eles falam que aquilo não foi um milagre, né? Eles tiram a transcendência da coisa. Eles querem dizer que o significado, o que é? É a partilha. Né? Então você vê o ideal marxista por detrás disso. E assim são outros diversos exemplos. Novamente quero te agradecer pelo esse convite, pelo aceitar esse convite. Foi muito bom conversar com você. Espero ter mais bate-papo, né? Você tem alguma indicação de livros sobre isso? Naquela vez eu indiquei alguns sobre mais da área de pena de morte, castigo, né? Punição, perdão. Eu trouxe alguns aqui sobre nova ordem mundial, sobre globalismo e sobre religião universal, né? Então tem 2 do Alexandre Costa, que é Introdução à Nova Ordem Mundial, Brasil e a Nova Ordem Mundial, aquele que eu disse no início, né, que identifica os blocos globalistas, os 3 blocos, Estados Unidos e a Nova Ordem Mundial, do Olavo de Carvalho. E sobre religião universal tem 2 fantásticos. Esse aqui é de um católico, Juan Cláudio Sanahurra, que é Poder Global e Religião Universal. E este é melhor ainda, A Cruz e a Maçã, o mundo entre cristianismo e globalismo. Você vê que são coisas completamente distintas. É o professor Jean-Marie Lambert e o pastor Lucas Ferreira Leite. Esse também é muito bom. Esses 2 últimos é sobre religião universal, e os outros mais introdutórios dessa questão de globalismo e a aversão ao cristianismo. É bom falar de livro porque você sabe que o brasileiro quase não lê, né? Não tem o hábito de ler. Aliás, esse é um dos nossos problemas. Você tem noção de quantos livros um estudante universitário no Brasil lê por ano? 3. Chutei baixo. Chutou. Média. Mas é quem mais deveria ler, né? Universitário. Eles leem em média 3 livros por ano. Então você vê o nível e tudo que chegou a coisa. Exato, provavelmente vai ler livro de autoajuda, vai ler Paulo Coelho, né? Vai ler, que mais? No direito, aqueles que indicam sempre pra gente, Rousseau, Michel Foucault, quer dizer, só porcaria. Né? Livro do Paulo Freire, aí tudo livro que virou moda e todo mundo fala bem. E tudo com esse viés, sim, né? Anticristão. Então, algumas dicas aí, assim como eu falei no outro podcast, né? Estão disponíveis para empréstimo, mediante devolução. Rápido, são livros curtos, né? Deu para perceber que são livros curtos. A maioria é curta, só esse que é mais denso. Mas, assim, não é porque é curto que é simples. Às vezes o curto é muito... Mas até que uns são, esses de introdução aí, são bem palatáveis. O resto realmente é um pouco mais denso, mas fica a sugestão aí, quem se interessar e se aprofundar. Como eu falei, esse é um tema bastante complexo, porque ele tem várias facetas. Daria efetivamente para a gente fazer um curso de uma EBD de 6, 8 aulas tranquilamente, estudando cada uma das facetas, explicando toda a origem. Mas assim, como eu costumo dizer, é um aperitivo aqui, né? É um antegosto. Para quem sabe, quem se interessar possa se aprofundar. A gente criou uma hashtag no nosso último podcast, que é a hashtag globalismo na EBD. Então, Ale, eu acho que a gente tem um bom tema aí para fazer, muito interessante, e temos pessoas capacitadas para isso, né? Acredito que você tenha mais amigos também, cristãos, que possam estar
nos auxiliando nesses assuntos. Então, Rodrigo, muito obrigado novamente por estar conosco, foi muito bom conversar com você, muito bom saber desses temas, muito bom saber que tem pessoas que não ficam quietas, tem pessoas que realmente defendem a sua fé e que vão morrer por Jesus. Amém. Se você quiser dar uma finalização olhando para a sua câmera. Eu acho que é isso, né? Nós temos que seguir adiante, né? Continuemos juntos, unidos, né? Sempre com os pés no chão, evidentemente, mas com os olhos no futuro, o coração em Deus e as mãos no trabalho e no estudo. É isso. É isso. Só para agradecer, IECA Kids está nos patrocinando com essa linda mesa aqui, Israel da Smart Pix fez pra gente. Muito obrigado, IECA Kids e Andréia, por proporcionar esse patrocínio, né? E a Smart Pix por essa linda mesa. Não esquece de deixar o like, não esquece de se inscrever no nosso canal, segue a gente nas nossas redes sociais, tá no link aqui abaixo, beleza? Até a próxima. Quanto tempo você falou que ia durar? Meia hora? 1 hora. Você tá brincando? Cara, não tem como fazer 1 hora. Bom, mas essa é uma 30 minutos. Não, mas é 1 hora. Boadaço. A gente nem sentiu, mano. Foi? Caramba! Cara, mas Da meia hora pra mim foi excelente. Na velocidade dele foi meia hora. Nossa.